Amém. Mateus capítulo 24, irmãos. Verso de número 36. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo de número 24. Verso de número 36. Enquanto você encontra, eu gostaria de ser grato a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos nesta noite aqui na Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, na cidade de Areia Branca. Louvar a Deus pela vida do pastor Márcio. Pastor Márcio é uma inspiração, irmãos, viu? Eu disse para ele que, além de ser um exímio pregador, ele também tem um espírito jovem. Ele me contagiou nessa noite. Deus continue abençoando o pastor Márcio, sua digníssima esposa, seu ministério. Essa igreja aproveita a oportunidade, deixo a minha palavra não só de gratidão, mas também gostaria de parabenizar a igreja pelos seus 17 anos. Deus continue abençoando vocês. Eu louvo a Deus pela vida do meu irmão Joabe. Sem o irmão Joabe estaríamos difícil de vir de Itaipu até aqui. Eu falo para ele que ele é um motorista agora particular, e ele aceitou o desafio de bom grado, e conosco o jovem Raí, que congrega conosco ali na Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, em Itaipu. A gente fez uma viagem longa para o horário, e eu não pude trazer minha esposa nem meus filhos, mas nós rogamos as vossas orações em nosso benefício, para que o Senhor nos conceda uma nova oportunidade. Eu acredito que tudo depende dessa oportunidade, pastor Márcio, da gente voltar à Areia Branca e trazer a família para que a igreja tenha a oportunidade de conhecer. Gratidão é a palavra, tá? Queridos, Mateus capítulo de número 24, a iniciarmos pelo versículo de número 36. Eu tenho certeza que a minha missão não é das mais fáceis, irmão. Ontem o pastor Adilson esteve aqui, o nosso superintendente. O pastor Adilson também é uma referência quando a gente fala de pregação. E eu disse para ele que essa é a segunda oportunidade, pastor Márcio, que ele me deixou em maus lençóis, viu? A primeira, eu viajei com ele para o Ceará. Ele pregou no sábado e me deixou na missão de pregar no domingo lá na Missão Evangélica em Maracanaú. Eu disse para ele que árdua é essa missão, porque depois que ele prega eu já não sei mais quais são as referências que nós vamos citar de tantas referências que ele cita. Então eu peço a você, querido, que você me ajude nessa noite, quando eu começar a pregar a palavra, me ajude dando um glória a Deus e um aleluia aqui e outro, como diz o matuto acolá. Eu vou entender, irmãos, que a mensagem ela está chegando ao seu coração e não vou desistir, tá? Vou continuar. Esses dias eu conversava com a minha mãe e eu falava acerca dos meus cabelos brancos, e só para deixar você aí curioso, eu tenho menos de 40 e mais de 35. E eu disse para ela que os meus cabelos ficaram brancos antes do tempo, pastor Márcio. E ela disse assim: meu filho, quando o cidadão da pele mais escura, assim como você, fica com a barba branca, as coisas não estão muito boas, não. E a minha barba, irmãos, ela já está completamente branca. O tempo passou muito rápido para mim. Então me ajude nessa noite em nome de Jesus, tá? Mateus capítulo de número 24, irmãos, versos de número 36 em diante, o texto vai dizer assim, olhe só: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Guarde essa palavra. Até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra.
vigiai, pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerem isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém? A temática, irmãos, escolhida para essa festividade em especial fala sobre se gastar de modo voluntário. E o pastor Márcio, ele fez uma exposição acerca do verso que serve como base para essa festividade, de modo tão fiel, irmãos, e com aplicações tão ricas, que eu me permiti nesta noite, sentado, ser direcionado por Cristo, e os louvores, as oportunidades que foram facultadas, elas nos encaminharam em direção à temática que nesta noite eu gostaria de ministrar para o teu coração. Mas antes que eu ministre a palavra, eu gostaria de fazer a citação de uma história que vi esses dias. Esses dias, pastor Márcio, eu ouvi uma história contada de certo rapaz que, após terminar a tão sonhada faculdade e agora se preparar para adentrar o mercado de trabalho, ele colocou currículos em todos os lugares, irmão. E ele teve a alegria de receber uma ligação de determinada empresa, convidando ele para que em um determinado dia se fizesse presente em determinado local para uma entrevista. O objetivo era alcançar a tão almejada oportunidade de se inserir no mercado de trabalho. E aquele jovem ficou feliz, ele contou aos familiares, ele fez questão de fazer citação para os amigos de que agora estava sendo dada a ele a oportunidade de passar por aquela entrevista. E ele, irmãos, que tinha um currículo invejável e impecável, já contava com a sua aprovação. No dia em que estava marcada a sua entrevista, pastor Márcio, ele tinha um horário para ali chegar, e infelizmente os seus pais, eles precisaram sair no veículo da família, e ele precisou fazer a sua viagem para a capital do estado em que ele residia, de transporte comum. Lá na minha terra, em Itaipu, a gente chama, irmãos, de carro de linha, o carro da praça, alguns chamam de lotação. E ele foi, irmãos, para a parada esperar o carro de lotação. E enquanto ali estava com hora marcada para chegar naquela entrevista, pastor Márcio, ele se desligou por um espaço de tempo muito pequeno, intertido numa conversa com um amigo, que convidou um outro amigo. E sempre que você coloca um outro amigo na conversa, outras conversas surgem também. E o carro de lotação passou, encostou na parada. De dentro do veículo, o cidadão chama aqueles que ali estavam, 2 ou 3 entraram no veículo, e ele seguiu sua viagem. Quando o rapaz ele se deu de conta, irmãos, o carro de lotação estava saindo da parada, e por mais que ele tenha tentado gritar, pedindo para que aquele veículo ele parasse para lhe dar a possibilidade de ir à capital daquele estado, passar por aquela entrevista e agora ter a oportunidade de adentrar no mercado de trabalho, se assim fosse aprovado, ele não conseguiu. Sua tentativa, ela foi em vão. E aquele rapaz, queridos, ele perdeu a oportunidade de estar naquele horário, naquela entrevista, e com isso ele não conseguiu entrar no tão almejado mercado de trabalho, por mais que ele fosse alguém muito bem qualificado para o tal. O que acontece, irmãos, é que por um momento ele se distrai, ele ficou desapercebido, ele perdeu o seu foco, e com tal ação, ele perdeu a oportunidade de estar naquele lugar, naquela hora, e com isso,
alcançar a realização do sonho tão almejado. A nossa ilustração de hoje, ela tem tudo a ver com o texto que eu li para você. O texto que eu li para você, queridos, faz parte do tão conhecido Sermão do Monte, o sermão profético, como assim alguns o chamam. Ocupa, pastor Márcio, 2 capítulos do Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu Mateus, o evangelista. São os capítulos 24 e 25. São 97 versículos utilizados nesses 2 capítulos. E existe aqui, pastor Márcio, 8 divisões, e eu quero nesta noite chamar de sessões. Jesus, segundo diz o próprio texto no verso 1 do capítulo 24, quando ele saía do templo, que era, irmãos, algo magnífico naqueles dias, os discípulos lhe chamaram à parte e perguntaram para ele, verso 1, olha lá, depois de mostrar a estrutura do templo, os discípulos, irmãos, além de mostrar para Cristo Jesus tudo o que ali estava, eles se preocuparam. Quando, como e que sinais existiriam acerca do término de todas as coisas. Jesus então desce ao vale de Cedron, sobe em direção ao Monte das Oliveiras. E ali, irmãos, em um local no Monte das Oliveiras, ele inicia a citação do sermão profético, pastor Márcio. E Jesus, no sermão profético, ele vai falar acerca da exortação à vigilância. Ele vai falar acerca do princípio das dores, da grande tribulação, da vinda do Filho do Homem. Ele vai falar sobre as parábolas dos 2 servos, das 10 virgens. Ele vai falar acerca da parábola dos 10 talentos. E por fim ele vai falar acerca da vida eterna e do castigo eterno. Esse é o sermão profético. O texto que nessa noite eu escolhi, ou o Senhor nos direcionou a ministrar uma palavra para esta igreja em dia de festividade, ele está inserido, irmãos, em uma das sessões contidas nesse sermão. E para que a gente melhor entenda a ligação que existe entre a história que te contei e a temática que o Senhor nos deu, Jesus aqui nessa sessão ele vai falar justamente sobre a exortação à vigilância. Os discípulos queriam saber quando se daria o término de todas as coisas. Jesus, irmãos, ele já havia falado para os discípulos em algumas oportunidades que em Jerusalém o Filho do Homem ele seria entregue nas mãos dos gentios, ele seria morto, mas o próprio Cristo já havia anunciado para os discípulos que ao 3º dia o Filho do Homem ele ressuscitaria. Os discípulos ainda não entendiam. Mas quando no capítulo de número 14, versos 1, 2 e 3 do Evangelho de Jesus, que segundo escreveu João o Evangelista, percebendo, irmãos, o quanto eles, por não entender a fala do Mestre acerca da sua morte e da sua ressurreição, o Senhor não vai deixar um vácuo para que eles se tornem apreensivos acerca daquilo que estava reservado para ele. E ele vai olhar para os discípulos e vai dizer para eles: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu vou lá vos preparar o lugar, ou dar uma arrumada em tudo lá, mas eu vou voltar mais uma vez para vos levar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia! E a primeira coisa que Cristo vai fazer menção nessa sessão, irmãos, é que no verso 36 ele diz: daquele dia e hora em que isto vai acontecer, ninguém sabe. Não tem como se fazer uma previsão. Não tem como, queridos, alguém ser avisado previamente acerca do regresso de Jesus. O próprio Senhor disse que Ele virá em um dia e hora que ninguém o sabe. Mas para que os discípulos tivessem pelo menos, irmãos, a possibilidade de estarem
alerta ou em alerta acerca de quando ele viria. Ele diz assim: olha, existirão sinais. E o sermão profético ele vai servir justamente para isso. Nos versículos iniciais do capítulo 24, mais precisamente do verso 1 até o verso de número 14, Jesus vai falar sobre o princípio das dores, ou sobre os sinais que antecedem a sua vinda. E ele vai enumerar cada um deles, para que isso servisse de alerta para eles, para os discípulos. E os discípulos aqui eram uma representação, pastor Márcio, da igreja em todas as eras. Jesus toma a figura dos discípulos para se revelar para eles, para ministrar esse sermão para eles, mas esse sermão e essas palavras aqui, elas diziam respeito à igreja que foi inaugurada no dia de Pentecostes, quando o Espírito veio sobre eles. Mas hoje, queridos, está aqui na cidade de Areia Branca, reunida na Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, celebrando 17 anos. Bendito seja o nome de Jesus. E essa palavra diz respeito a nós também. E Jesus ele vai tomar nessa sessão a figura de Noé, e vai fazer uma menção, irmãos, do que ocorreu nos dias de Noé, fazendo com isso, ou lançando com isso luz acerca do acontecimento que se daria quando o Filho do Homem ele voltasse. Jesus ele olha e diz assim: como foi nos dias de Noé, verso 37, assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha só o verso seguinte, verso 38. Porquanto assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Quando Noé, irmãos, avisado por Deus que o dilúvio estava para vir, Noé iniciou o processo de construir uma arca em um local que não existia nenhuma porção de água à sua volta. Ele estava construindo uma grande embarcação. E enquanto Noé construía aquela embarcação, Pedro vai nos dizer que ele era pregoeiro da justiça. E ele anunciava que o dilúvio estava vindo. E às vezes eu penso, pastor Márcio, que enquanto Noé construía a grande arca, as pessoas passavam por ele e existiam aqueles que perguntavam: Noé, que construção é essa? E Noé dizia para eles: esse aqui é uma grande embarcação que o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, pensamento meu, a exegese do texto não será ferida em nada, irmãos. Me acompanha comigo nessa noite. Isso é uma grande embarcação, o Deus, Criador dos céus e da terra, me ordenou que construísse. Está vindo o dilúvio, ele vai acabar com tudo. E só os que estiverem dentro desta arca sobreviverão. As pessoas, irmãos, eles não davam crédito. E eu penso que às vezes existiam até aqueles que zombavam, dizendo assim: Noé, você está ficando louco. Mas isso não impedia Noé de continuar a construção da arca, de continuar anunciando que o dilúvio estava vindo e que só os que estivessem dentro daquela embarcação sobreviveriam ao juízo de Deus. Consequentemente, irmãos, esse juízo era a recompensa divina pelo estado pecaminoso e depravado que o homem agora vivenciava nos dias de Noé. E o capítulo 6 de Gênesis vai falar mais precisamente o estado em decaído em que o homem se encontrava naqueles dias. Mas Noé termina de construir a arca, irmãos. Entra ele, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras e todos os animais que Deus congregou a eles. E quando eles fecharam aquela embarcação, a Bíblia diz que o dilúvio veio. E aquela geração só se deu conta, irmãos, de que era verídica, que existia sim o dedo de Deus naquela construção, quando o dilúvio veio e fez com que toda a carne que não se encontrava dentro daquela arca nos dias de Noé, eles perecessem. Jesus disse que assim será também na vinda do Filho do Homem. Porque por mais que Noé construísse a arca, e penso eu,
baseado na fala de Pedro, que ele era pregoeiro da justiça, anunciando o dilúvio, as pessoas, irmãos, eles levavam a sua vida de ordem natural, comendo, bebendo, dando-se em casamento, e dia após dia, escanteando Deus das suas vidas e levando as suas vidas do jeito que eles achavam mais interessantes e melhores de assim se comportarem. E quando o dilúvio veio, todos pereceram. Jesus disse que assim será também na vinda do Filho do Homem. A Bíblia diz que os sinais que antecedem a vinda de Jesus é apostasia, é falta de respeito do ser humano para com o seu próximo, é o levantar de falsos profetas, terremotos em vários lugares, peste, fome, guerra, irmãos, nação se levantando contra nação. E quando nós olhamos para o que a Bíblia fala e a nossa volta, a mídia, ela propaga de modo preciso que a Bíblia está se cumprindo à nossa volta em nossos dias, de modo mais categórico do que nunca. Tem glória aí, irmão? Me ajude, viu? Se lembrar do compromisso que nós firmamos nessa noite. Aleluia. Mas além, irmãos, da Bíblia ela anunciar e dos sinais provarem que é verídica a mensagem das Sagradas Escrituras, existe uma igreja que está anunciando, e eu tenho certeza que essa é a mensagem desses 17 anos. A igreja está dizendo que Jesus está voltando, 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 Jesus está voltando. O interessante de tudo isso, irmãos, é que segundo o reverendo Josué Brandão, há na Bíblia cerca de 1527 citações acerca da segunda vinda de Jesus, de modo direto ou indireto. Para que a gente entenda um pouco mais, irmãos, as Sagradas Escrituras, elas falam 8 vezes mais da segunda vinda de Jesus do que a primeira. E a primeira vinda de Jesus, ela se deu justamente quando a fala de João no capítulo 1, verso 1 do Evangelho, diz que no princípio Jesus Cristo era o verbo, estava com Deus, ele era Deus. Mas no verso 14 ele diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas Jesus não habitou entre nós, irmãos, simplesmente para fazer um tour aqui na terra, para ter a oportunidade de conhecer o templo, pastor Márcio. Jesus não se fez carne simplesmente para tomar um banho nas águas do Jordão. Jesus não se fez carne, irmãos, simplesmente para passear da Galileia para a Judeia, cruzando as regiões de Samaria, da Peireia, de Decápolis. Não, Jesus veio a este mundo, segundo a própria palavra de Deus nos diz, porque nós estávamos distanciados de Deus. O que estava reservado para mim e para você era morte, era o castigo divino para as nossas vidas. Mas o verbo se fez carne, e quando o verbo se fez carne, o profeta Isaías diz no capítulo 53, que ele tomou sobre si, irmãos, o que hoje nos traz a paz, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Na cruz do Calvário ele deu um brado dizendo: o Pai, está consumado. Ele assumiu o meu e o teu lugar, o muro da separação foi desfeito, e a partir de então todo aquele que confessa Jesus Cristo como seu Salvador se torna, segundo a Bíblia, filho de Deus. Aleluia. E para que a gente entenda melhor, irmãos, por mais de 300 vezes, numa média de um versículo a cada 26, o Novo Testamento ele se refere que Jesus vai voltar. Dos 27 livros do Novo Testamento, 24 falam que Jesus vai voltar. Existem 216 capítulos que citam que Jesus vai voltar, e ele mesmo disse que foi nos preparar lugar, mas ele disse: eu voltarei para vos levar para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Quantos creem nesta promessa? Levanta a tua mão bem alto nesta noite, dá o teu melhor brado de glória. Os que são batizados com o Espírito Santo, não se intimidem nesta noite, há liberdade neste lugar.
Aleluia. Glória a Deus. Você ainda está comigo? Há dois termos, irmãos, na Bíblia que descrevem melhor essa questão da segunda vinda de Jesus. São dois termos gregos. O primeiro, pastor Márcio, é o termo parousia e o segundo é o termo epifaneia. E para que a gente entenda melhor essa questão aqui, irmãos, a parousia seria o retorno de Cristo a este mundo, a esta terra, porém de forma visível. Quando a parousia ela se der, todo olho, irmãos, todo olho verá, porque Cristo nessa oportunidade pisará nesse pó de terra para implantar o reino milenial. É basicamente o que diz Mateus 24:30 e Apocalipse capítulo 1, verso 7. Porque por mais que a gente não entenda, irmãos, o reverendo Napoleão Falcão diz que Jesus virá uma vez, mas em duas fases. E a parousia, a epifaneia, vai justamente fazer de modo preciso com que a minha, a sua pessoa, nós venhamos a entender melhor o que é essa segunda vinda em duas fases. A parousia, ela é justamente o retorno de modo visível. Mas a epifaneia, irmão, seria a manifestação de Cristo sobre as nuvens, nos ares. Para que a gente compreenda melhor, é nesse momento em que os salvos eles são conduzidos para ter um encontro glorioso com Jesus. É aquilo que está em 1 Coríntios capítulo 15, versos 52 e 53 e 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17. Primeiro Jesus ele vai vir, e quando ele vier, meu irmão Joabe, ele vem com o propósito de arrebatar a sua igreja. E nesta oportunidade em que antes do arrebatamento dos salvos, aqueles que morreram em Cristo, eles já vão ter ressuscitado, todos são transformados e se encontram com Jesus nos ares. É o que nós chamamos, pastor Márcio, de epifaneia. Depois de 7 anos, aproximadamente, a igreja já terá passado pelo tribunal de Cristo, pelas bodas do Cordeiro, já terá conhecido, irmãos, as mansões celestiais. A Jesus vai voltar conosco, e é quando vai se dar a parousia, e aqui neste mundo ele implantará o reino milenial. Mas nós estamos falando nessa noite de arrebatamento. Deixa eu olhar quanto minuto eu ainda tenho. Ainda dá para falar um pouquinho. Jesus ele vem num dia e hora que ninguém sabe. Amém? No dia e hora que ninguém sabe, Jesus ele virá. E quando ele vier, antes que ele arrebate a igreja, pastor Márcio, Jesus ele vai passar no paraíso para ressuscitar a todos os salvos que ali se encontram. Vocês estão lembrados o que Paulo diz quando ele escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 16? Ele diz que os mortos, ou ele diz que nós os vivos não iremos nos adiantar antes que os mortos eles sejam ressuscitados. Porque o arrebatamento, irmãos, ele terá 3 propósitos. O primeiro propósito do arrebatamento, o primeiro objetivo será ressuscitar os mortos. Todos os salvos de todas as eras que morreram crendo na promessa, naquele dia quando Jesus se preparar no céu e o Pai lhe der a ordem para vir a este mundo, a primeira coisa que ele vai fazer é passar no paraíso. E ali ele vai ressuscitar todos os salvos que ali se encontram, pastor Márcio. A ilustração que eu quero fazer aqui, ela não vai ferir a exegese do texto, mas me acompanha comigo nessa noite. Você pode dizer amém? Amém. Qualquer coisa depois o pastor Márcio conversa comigo. Mas eu penso, pastor Márcio, que quando Jesus chegar no paraíso, ele vai chamar cada salvo que ali está pelo seu próprio nome. E um dos primeiros salvos que ele vai chamar aí, é um pensamento meu, tá? Não está na Bíblia, eu não estou afirmando categoricamente. Eu estou lhe convidando para vir nessa viagem comigo. Isso não vai ferir a exegese do texto, não se preocupa, tá? Mas eu penso que quando ele chegar ali, ele vai chamar a Davi. Quem não conhece o salmista Davi, né? E quando ele chamar Davi, Davi dirá assim: eu conheço essa voz.
Como é que pode, pastor Davi, conhecer a voz? Conhece, meu irmão, porque um dia Davi escreveu no Salmo 23, dizendo assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Tu preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ele vai chamar a Isaías, e Isaías dirá: eu também conheço essa voz. O profeta messiânico dirá: este é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, esse é o príncipe da paz. Ele vai chamar a Sadraque, Mesaque e Abidênego, e Sadraque, Mesaque e Abidênego dirá: nós não só conhecemos esta voz, mas também conhecemos a ele. Ele era o quarto homem que estava na fornalha conosco naquele dia. Ele vai chamar a Jó, e Jó dirá: eu também conheço essa voz. Eu um dia profetizei que este é o meu Redentor, e que um dia ele se levantaria sobre a terra em meu favor. Ele vai chamar a João Batista, e João Batista dirá: eu também conheço essa voz. Este é o Cordeiro de Deus que tirou os pecados do mundo, e porque ele tirou os pecados do mundo, este dia está se cumprindo. Só os que caem nesta promessa, joga a tua mão para cima nesta noite, dá um brado de glória para ele. Jesus de Nazaré está voltando. Ah, meu irmão, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia. Depois de ressuscitar todos os salvos que se encontram no paraíso, agora Jesus, ele virá em direção a essa esfera, pastor Márcio. E aqui que mora um dos pensamentos que eu mais sou apegado a ele. Mas é, como eu disse a você, um pensamento meu. Eu não estou acrescentando ele ao texto, eu não estou dizendo que ele vai acontecer assim, mas eu te convido a seguir comigo na nossa narrativa. Jesus agora vai caminhar, e caminha. Ele vai se direcionar nas alturas, vindo em direção a este mundo, pastor Márcio. E aquele Senhor que ele mesmo disse: eu vou vos preparar lugar. O mesmo Senhor que Paulo disse: ele vai descer do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Quando ele ainda vier, no meu ponto de vista, queridos, no espaço sideral, os crentes que estão ligados com Jesus, aguardando o dia da sua vinda aqui na terra, vão começar a sentir algo diferente. Eu penso que vai ter crente que no meio da rua vai começar a ver, vai começar a se arrepiar, irmão. Tem irmã que naquele dia vai estar lavando a louça ou varrendo a casa e vai começar a chorar do nada. Tem crente que no meio da rua vai começar a sentir desejo de falar em línguas espirituais. O que está acontecendo, pastor? É Jesus de Nazaré que está voltando para arrebatar a sua igreja. E quando a trombeta soar bem alto na eternidade, Jesus que quando partiu lá da eternidade estava acompanhado com miríades e miríades de anjos, passou pelo paraíso, ressuscitou os salvos que ali estavam. Agora vai vir em direção a este mundo. A trombeta vai soar bem alto, e os salvos que aguardam, que almejam, que estão, irmãos, em estado de vigilância, em prontidão, eles serão arrebatados. Aí Paulo diz, quando escreve na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, verso 52, num piscar de olhos, isto que é mortal vai se revestir da imortabilidade, isto que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. A igreja será tomada deste mundo para se encontrar com Jesus aonde, pastor? Nos ares, nos ares, nos ares, nos ares. Quem tem glória? Quem tem glória? Quem tem glória? Ora camada rassúria manderra. Quem tem glória nesta noite, dá glória, meu irmão. Quem tem aleluia, dá aleluia.
Só vai ficar calado nesta noite quem não tem nada para oferecer a Ele. Mas uma coisa eu preciso te dizer nesta noite: eu de modo voluntário vou me gastar por completo na presença dEle, adorando o seu nome, sentindo a sua presença, sendo fortalecido em Cristo Jesus. Isto não é porque ninguém está me obrigando a fazer, não, é voluntário, porque eu sei quem eu era, quem sou, eu sei a herança que me aguarda na eternidade. Aleluia. Aramanda Rashida Kamasuka. Quem tem glória? Quem tem glória nessa noite? Quem tem glória para Ele dá glória? São 17 anos, irmãos. São 17 anos de festa. Quem tem glória dá glória. A promessa vai se cumprir. Jesus está voltando. Depois de nos encontrarmos com Ele nos ares, pastor Márcio, eu penso que naquele momento, se tem um dos cânticos que eu gostaria de cantar naquele dia, é aquele hino de Estevão Jacinto que diz que valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, e a minha vida inteira consagrar. A quem? A quem? A quem, igreja? A Deus. Dali nós partiremos para as mansões celestiais. Aqui, irmãos, a gente paga luz, paga água. Toda semana tem que ir no mercado fazer a feira. Nós ficamos doentes às vezes. Lá no céu a coisa vai ser diferente. Ninguém vai precisar mais pagar luz, porque a Bíblia diz que Jesus será a luz que irá iluminar a nova cidade santa. Nós não vamos precisar mais, irmãos, comprar água ou pagar água, porque lá no céu, na Nova Jerusalém, tem o rio da água da vida. Você não vai precisar mais ir no mercado, não, meu irmão, fazer feira, não. Lá nós vamos comer do maná escondido e do fruto da árvore da vida. E a Bíblia diz que todas as lágrimas serão enxutas dos nossos olhos. Ali não haverá mais morte, nem dor, nem pranto, nem rancor, porque as primeiras coisas são passadas, e eis que tudo se fará novo na vida da igreja de Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Por mais que a gente tente ilustrar isso aqui nessa noite, irmãos, por mais que eu te convide a vir comigo, tudo que aqui citei comparado ao que realmente nos aguarda, irmãos, é só um reflexo. Paulo diz que a coisa que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e ainda não subiu ao coração do homem, são as coisas que Ele tem preparado para mim e para você lá no céu. Vai ser maior. Diga pelo menos para 3 pessoas nessa noite: vai ser maior. Diga, irmão. Vai ser maior. Vai ser melhor. Vai ser maior e vai ser melhor. Mas uma coisa sei: o meu e o teu Jesus está voltando. O meu e o teu Jesus está voltando, e quando Ele voltar, nós desfrutaremos de coisas que ainda não pensamos na nossa mente, não enxergamos com os nossos olhos, nem muito menos ainda ouvimos falar. E Apocalipse capítulo 3 verso 11 diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo de número 22 verso 12, a Bíblia diz, o Senhor Jesus falando: eis que cedo venho, e o meu galardão eu trago comigo para recompensar a cada um segundo a medida que eu mesmo já reservei. Hebreus capítulo 10 verso de número 37 diz que um pouquinho de tempo e o que há de vir virá, e não tardará. E se a igreja confia, crê, se a igreja tem certeza nesta promessa, ela canta, brada: Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus. Aleluia.
Tudo isso é bonito. Jesus. Mas tudo o que eu contei até agora é só história de pregador, viu? Eu vou começar a pregar agora para você. Ainda tem fôlego ainda? Então vem comigo. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. E a palavra que eu tenho nessa noite para você é que aquilo que nós temos precisamos guardar e ser fiéis até que Ele venha. Tudo que eu narrei para você nessa noite aqui, irmãos, de modo bem rápido, 3 grupos participarão de modo direto e indireto dos acontecimentos que aqui citei. Amém? Quantos grupos? Quantos? 3. O primeiro grupo que participará dos acontecimentos que aqui narrei, irmãos, é o grupo dos salvos. O grupo dos salvos, ele participará, pastor Márcio, de modo direto dos acontecimentos que aqui narrei. Quer esteja ele vivo e será esse arrebatado, ou já tenha partido desta vida para outra, aguardando a promessa, naquele dia ele será ressuscitado. E participará diretamente dos acontecimentos que aqui narrei. Para esse grupo, irmãos, aquele dia será na verdade um dia de contentamento pelas escolhas, e será o resultado de toda uma vida de abnegação. Preste atenção, crente. Renúncia e fidelidade. Porque Jesus disse que se alguém quer ir após Ele, primeiro tem que negar a si mesmo, depois tomar a sua cruz de cada dia e segui-lo. Jesus estava dizendo, irmãos, que para aqueles que desejam estar no caminho que é Cristo, a recebê-lo como seu Salvador, existe sim algumas exigências que precisam ser guardadas e praticadas pelos tais. A primeira coisa que nós precisamos fazer aqui é nos submeter ao domínio, à direção, à misericórdia e à bondade de Cristo Jesus. E para ser salvo em Cristo Jesus, se faz necessário que aqueles que almejam viver uma vida de piedade vivam na realidade uma vida de abnegação, de renúncia e de fidelidade. Sem esses requisitos não tem como você fazer parte do grupo que vai participar de modo direto desses fatos que aqui narrei. Então nós precisamos aprender, irmãos, que estamos vivendo em um tempo em que mais do que nunca o Senhor cobra da sua igreja que a sua igreja viva uma vida de fidelidade, de renúncia e de abnegação. Essas são as marcas da igreja de Jesus. A igreja de Jesus, ela entende o seu papel, a sua posição. A igreja de Jesus, ela não se permite ser influenciada pelo mundo, porque João disse que um dia, pastor Márcio, o mundo vai passar e as suas concupiscências também. Em outras palavras, os seus prazeres também. Mas aqueles que fazem a vontade de Cristo Jesus, que está contida nesta palavra, João disse, esses permanecerão para todo sempre. Renúncia, abnegação e fidelidade. Da próxima vez o pastor vai me convidar para vir aqui, e eu não vou deixar um espaço fechado para isso não. Aí eu vou pregar sobre isso aqui, tá? Primeiro grupo, é o grupo dos salvos. Naquele dia, nós, os salvos, nós vamos colher o resultado, irmãos, positivo, de toda uma vida de abnegação, de renúncia e de fidelidade. E como isso vai acontecer, pastor? Nós vamos nos encontrar com Jesus nos ares. O segundo grupo que vai participar dos acontecimentos que aqui narrei é o grupo, irmãos, daqueles que um dia cantaram no conjunto. Talvez tenham até utilizado essa tribuna, pastor Márcio, para pregar, para deixar uma saudação para a igreja. Mas, queridos, por algum motivo, eles se afastaram dos caminhos do Senhor. Eles deixaram a casa de Deus. E naquele dia, queridos, logo após os primeiros fatos que aqui te narrei, quando a igreja ela sumir, quando alguém passar na frente da missão evangélica pentecostal do Brasil, aqui em Areia Branca, e talvez seja um dia de culto, irmãos, e alguém vai passar e vai dizer assim, a igreja hoje está fechada. Já é tarde, o pastor não veio abrir a igreja hoje não?
E vai ter filho que vai procurar a mãe em casa e vai dizer: oxe, para onde foi que a mãe foi? Vai ter marido que vai procurar a esposa e vai dizer assim: cadê a minha esposa? E vai ficar ligando, irmão, no celular para a esposa, mas o celular só vai chamar e ninguém vai atender. E naquele instante, os que participaram conosco aqui, mas se afastaram da presença de Jesus, eles dirão consigo próprio: foi o arrebatamento. Jesus voltou. Jesus voltou. Jesus voltou. Jesus voltou. E para essas pessoas será um dia de horror, angústia, desespero. Simplesmente, irmãos, porque eles não se mantiveram retos diante do Senhor. Essas pessoas, elas não procuraram atender os conselhos de Jesus, de que elas precisavam vigiar, que elas precisavam orar para não serem tomadas de surpresa. E por não terem guardado a palavra do testemunho, se afastaram da casa de Jesus. O Senhor voltou e elas ficaram. Vai ser um dia de horror, de angústia, irmãos, para essas pessoas, e de total desespero. Elas sairão de rua em rua, na casa de irmão A, de irmão B, tentando comprovar veridicamente se foi realmente o arrebatamento. E para surpresa deles, a igreja vai ter voltado naquele dia realmente. Eles foram deixados para trás. O terceiro e último grupo, para encerrar, é o chamado grupo, irmãos, daqueles que, por mais que achassem bonitos os louvores, que até talvez tivesse aceitado o convite de alguém de vir para a igreja, de ter recebido uma literatura, mas eles nunca quiseram saber de Jesus. Sempre não existia tempo na agenda deles. Uma hora eram muito jovens para aceitar Jesus, outra hora estavam muito velhos, não estavam dispostos em deixar de lado a festa do final de semana, a cervejinha que tomavam, irmãos, com os amigos. E tudo isso lhes afastou de Cristo Jesus. E naquele dia, para essas pessoas, será um dia de grande espanto, muita interrogação e desespero total. Mas a igreja, pastor, onde vai estar a igreja nessa história, pastor? Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Quem pode bater palma, bate palma. Faça algo nessa noite, dê sinal de que você está vivo. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Jesus está voltando. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Por mais que as aparentes tribulações do presente momento tentem sufocar a sua vida, persevere, porque as tribulações do presente instante não podem ser comparadas com o peso da glória do que há de vir. O que há de vir é maior, é melhor. Bendito seja o nome de Jesus. Os tesouros aqui na terra, pastor Márcio, o ladrão, a traça, a ferrugem, eles podem roubar e consumi-lo, mas o nosso tesouro que está na eternidade com Cristo Jesus, lá nem a traça, nem o ferrugem, nem muito menos o ladrão pode miná-lo, pode roubá-lo, pode destruí-lo. Portanto, queridos, é tempo de perseverar na presença de Jesus Cristo. O Senhor Jesus está voltando, e naquele dia Jesus olhou para os discípulos e disse assim: eu tenho uma palavra para vocês. Verso de número 42. Vigiai, pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Diga para pelo menos 2 pessoas nessa noite: esteja vigilante. Esteja vigilante. Jesus disse assim: se o dono de casa soubesse que o ladrão estava vindo para roubá-lo, ele se preparava. Ele não ia deixar ele roubar ele, não. Então esteja vigilante. E ele disse mais no verso 44: por isso estáis vós apercebidos também. Ou seja, estejam atentos, olhando à sua volta. Ele vem em um dia e hora em que nós não sabemos, mas quando ele vier, que nós não sejamos tomados de surpresa, que nós estejamos naquele dia perseverantes na sua presença.
sabendo que foi Ele, Jesus, quem nos prometeu. Pode passar o céu e pode passar a terra, mas a palavra dele há de se cumprir. Seca a erva, cai a flor, mas a palavra de Deus ela permanece. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ele vela, Ele trabalha, era isso que Jeremias estava dizendo. Ele trabalha para cumprir aquilo que Ele determinou que faria. Se Ele falou que está voltando, irmãos, e vai nos levar, por mais que o mundo não entenda, não aceite, quem prometeu que iria voltar foi Jesus. Eles vão continuar o fluxo da vida deles, mas nós vamos continuar aguardando o regresso do Mestre. Você não pode ser pego de modo desapercebido, não. Não. Você precisa estar preparado aguardando esse dia. Isso pode acontecer hoje. Esse dia pode ser hoje. Esse dia pode ser hoje. Talvez a gente nem chegue em casa hoje e Jesus volte. Mas se Ele não voltar hoje, eu vou esperá-lo hoje e vou esperá-lo amanhã. Se Ele não voltar hoje nem amanhã, eu vou esperar Ele depois da manhã e depois também. Porque foi Ele que prometeu. E os anjos disseram assim: assim como Ele foi para a eternidade, Ele vai voltar. Quando nós partirmos dos ares em direção à Nova Jerusalém, pastor Márcio, essa agora é a última fala para mim encerrar. O Salmo de número 24, versos 9 e 10 irão acontecer na íntegra, ou irão se cumprir na íntegra. Porque a igreja vai até as mansões celestiais, e quando nós nos aproximarmos da Nova Jerusalém, agora Jesus à frente daquele agrupamento, miríades e miríades de anjos, salvos ressuscitados e salvos que foram arrebatados. De lá, irmãos, quando nós olharmos para a Nova Jerusalém, de longe ainda, viu? Quando nos aproximarmos e de longe nós olharmos para ela, vai se cumprir o Salmo 24, versos 9 e 10. E o verso 9 diz assim: olha só o que os anjos que estarão conosco naquele dia, eles vão dizer para os anjos que estão na Nova Jerusalém. Vão dizer assim, ó: levantai-vos, ó porta, a vossa cabeça. Levantai-vos, ó entrada eterna, e entrará o Rei da Glória. Os anjos que estão na cidade, eles vão bradar uma contrassenha. Verso de número 10. Eles dirão assim: mas quem é este Rei da Glória? Aí a igreja que foi ressuscitada e arrebatada, ela dirá: o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Adentraremos a Nova Jerusalém, participaremos das bodas do Cordeiro. Já iremos ter sido recompensados no tribunal de Cristo. Passados 7 anos, quando as bodas terminarem, nós voltaremos a este mundo na segunda fase da segunda vinda de Jesus. E quando Jesus voltar na segunda fase da sua segunda vinda, aí é história para uma outra pregação. Deixo aqui as minhas considerações e os meus agradecimentos. Que Deus os abençoe em nome de Cristo Jesus. Amém, igreja.